A questão número 15 tem aqui uma historinha e alguns relógios. E aqui na continuação, 3 afirmativas para você classificar em verdadeiro e falso. Vamos ler então. Você embarca novamente no ônibus rumo à usina do gasômetro. Chegando lá, você constata que além do ônibus, você pode se deslocar até o Museu Iberê Camargo através de diferentes meios de locomoção, como caminhada, patinete ou bicicleta. Escolhendo alguma dessas modalidades, a distância a ser percorrida será de 5,8 quilômetros, sempre com velocidade constante. Calma aí, para você ir da usina do gasômetro até o museu, a distância é essa, 5,8 quilômetros. 5,8 quilômetros, que é a mesma coisa que quantos metros? 5.800 metros. É só multiplicar por 1.000, né? Para passar de quilômetro para metro. Certo. O relógio 1 abaixo indica o horário de partida da usina do gasômetro. Aqui. Que horário é esse? 3 horas da tarde, né? É, claro que é 3 da tarde. Não vai fazer passeio às 3 da madrugada, né? Os demais indicam possíveis horários de chegada até o Museu Iberê Camargo. Então, esses relógios aqui estão marcando outros horários. Que horário é esse aqui? Isso aqui é 4h20. 4h20. Esse aqui é 3h40. Esse aqui é 3h30. Isso é fácil, né? Com base nas informações acima, julgue as afirmações a seguir, completando com V quando o sentido for verdadeiro e com F quando for falso. Então, 3 afirmações. Vamos ver aqui. Se você for caminhando e percorrer 4 quilômetros a cada hora, chegará ao destino antes do horário indicado no relógio 2. Então, dados a serem anotados aqui. Caminhando vai percorrer 4 quilômetros a cada hora. E o horário de chegada tem a ver com o relógio 2. Vamos ver aqui. 4 quilômetros em 1 hora. Então a gente tem que analisar o tempo que vai levar para fazer esse percurso, que tem, lembrando, 5,8 quilômetros ou 5.800 metros. E aí a gente tem que ver se vai percorrer essa distância antes de chegar nesse horário aqui, ó, 4h20. Olha só, esse problema pode ser muito difícil, só que esses números aqui são números bem simpáticos que facilitam as contas, tá? Então é o seguinte, nesse horário de 3 horas, ele começou a caminhar. Ele estava na usina do gasômetro, o ônibus chegou lá. Aí ele foi caminhando. Caminhando com essa velocidade aqui, nesse ritmo, 4 quilômetros em 1 hora com velocidade constante. O que quer dizer velocidade constante? Velocidade constante é assim, ele anda a mesma distância se você considerar tempos iguais. Se você tiver o dobro do tempo, ele vai andar o dobro da distância. Se você tiver a metade do tempo, ele vai andar a metade da distância. Se ele tiver 1/10 do tempo, vai andar 1/10 da distância. Isso a gente chama de grandezas proporcionais, né? Então, velocidade constante vai te dar 2 grandezas proporcionais, o tempo e a distância. Então, olha só, aqui nesse relógio 2, que está envolvido nessa primeira afirmativa, ele começou a caminhar às 3 da tarde, aqui. Ponteiro pequeno estava no 3, ponteiro grande estava aqui no 12, né? E aí ele está caminhando nesse ritmo, 4 quilômetros em 1 hora. Isso é a mesma coisa que falar 4.000 metros em 1 hora ou em 60 minutos. Então, depois que passou 1 hora, quanto que ele andou? Ele andou 4.000 metros. Eu vou anotar aqui, 4.000. Então, ele começou a andar quando eram 3 horas, o tempo foi passando, quando
completou o tempo de 1 hora, ele tinha andado 4.000 metros. Só que ele tem que andar isso aqui, ó, 5,8 quilômetros, que são 5.800 metros. Agora, já que a velocidade é constante, eu falei, o tempo dobrado vai dar uma distância dobrada. O tempo pela metade vai dar uma distância pela metade. Então, se passarem apenas 30 minutos, meia hora, ele terá andado quanto? Olha só, quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, quer dizer, passou 1 hora, ele terá andado 4.000 metros. Quando estiver aqui na metade, ele terá andado quanto? Metade do tempo, metade da distância. Então, exatamente às 3h30, ele estará nessa distância aqui, ó, 2.000 metros. Tá, e quando tiverem passado apenas 15 minutos, entre 3 horas e 3h15, ó, ele começou a andar, aqui ele chegou a 2.000, aqui no 3, no 15 minutos, ele estava na metade desse caminho aqui, então ele tinha andado uma distância 1.000. Então, olha só, a cada 15 minutos ele anda 1.000 metros, ó, 1.000, 2.000, aqui 3.000 e aqui 4.000. Então, em 1 hora, dessa distância toda, que é 5.800 metros, ele já andou 4.000. Aí ele continua andando, porque a distância ainda não terminou, a caminhada não terminou, ela vai até 5,8 quilômetros, que é isso aqui, 5.800 metros. Então agora eu vou marcar de vermelho para mostrar o que vai acontecer depois de 1 hora de caminhada. Olha só, ele não está andando a cada 15 minutos 1.000 metros? Então, depois que passar 1 hora inteira, ele está no 4.000. Quando passarem mais 15 minutos, ele vai estar em qual distância? 4.000 mais 1.000, ele andou 1.000 a cada 15 minutos. Então, ele estará no 5.000. 5.000 metros. Ele tem que ir até onde? Até os 5.800. Onde que vai estar os 5.800, hein? Olha, se ele continuasse andando toda a vida, ultrapassou o destino, continua andando, ele chegaria com... Aqui às 4h30, ele chegaria em que distância? Já que são 1.000 metros a cada 15 minutos, ele estaria aqui no 5.000 mais 1.000. Ele estaria aqui no 6.000. Só que ele não vai até os 6.000. Ele vai parar antes disso. Ele vai parar quando chegar a 5.800. Então, aqui você tem os 5.000 metros, que é às 4h15. Aqui você tem 6.000 metros, que seria as 4h30. Mas ele só vai até 5.800. Onde é que está o 5.800 aqui? Ele está mais perto do 5.000 ou está mais perto do 6.000? Está mais perto do 6.000, né? Porque a metade do caminho aqui, entre os 5.000 e os 6.000, é 5.500. Aqui, exatamente no meio desse percurso de tempo, você tem os 5.500. Os 5.800 é um pouco mais para cá. Então, ele vai percorrer os 5.800 metros no tempo que vai ultrapassar esse horário. Esse horário aqui, que ele colocou no relógio 2, é 4h20. Aqui é 4h15, aqui é 4h20, aqui seria 4h30. Aqui seria um pouquinho antes de 4h30. Mas esse horário aqui, 4h20, não dá para ele chegar lá. Ele ainda vai estar quase chegando, mas não chegou ainda. Então ele, na verdade, vai chegar quando for esse horário aqui. Que até dá para você calcular, mas não precisa. Você só tem que responder uma coisa: falso ou verdadeiro? Então, o que a gente pode descobrir daqui sem fazer conta é que ele chega após esse horário de 4h20. Ele vai chegar quase 4h30, após 4h20. Ou seja, ele vai chegar depois do horário que está marcado no relógio 2. Olha aqui, se você fosse caminhando nesse ritmo aqui, 4 km a cada hora, chegará ao destino antes do horário que está no relógio 2? Não, na verdade vai chegar depois desse horário. Então isso aqui está errado, é falso. Falso para a primeira afirmativa.
Segunda afirmativa, se você for de patinete e chegar ao destino no horário indicado no relógio 3, significa que você terá andado 1.160 metros a cada 8 minutos. Então, relógio 3, se chegar no destino no horário indicado no relógio 3, nem antes nem depois, tem que chegar exatamente nesse horário. Significa que você terá andado 1.160 metros a cada 8 minutos. Vamos ver se isso está certo ou errado. Olha só, aqui no horário do relógio 3 está marcando 3h40. Quer dizer que o trajeto dele levou 40 minutos. Só que ele fala aqui que o ritmo, ou seja, a velocidade dele, é esse aqui. Ele anda 1.160 metros a cada 8 minutos. Então aqui, em 40 minutos, que é o tempo que passou aqui, em 40 minutos, isso é quantas vezes 8 minutos? 40 minutos é 5 vezes 8 minutos. Então, ele terá andado 5 vezes esse tempo. Isso que é velocidade constante. Distâncias iguais em tempos iguais. Se você tiver um tempo 5 vezes maior, no caso 40 minutos, é 5 vezes maior do que 8. Você vai ter uma distância 5 vezes maior. Então, qual é a distância 5 vezes maior aqui? 1.160 metros, eu vou multiplicar por 5. Então, isso aqui vai dar 0, 6 vezes 5 dá 30, aqui vão 3, 5 vezes 1, 5 mais 3, 8, 5 vezes 1, 5, 5.800 metros. Isso quer dizer que nesse ritmo que ele falou, 1.160 metros a cada 8 minutos, ele vai percorrer uma distância de 5.800 metros. Claro, um tempo 5 vezes maior vai dar uma distância 5 vezes maior, porque isso é velocidade constante. Se você quisesse, você podia marcar essas distâncias. Assim, aqui teriam 0 minutos, aqui 8 minutos, 16 minutos, 24 minutos, 32 minutos e 40 minutos. Você poderia marcar aqui. Então, a distância que ele estaria andando ao longo do tempo seria a seguinte. Aqui nos primeiros 8 minutos teria andado isso, 1.160. Aqui, aos 16 minutos, é o dobro dessa distância, vai dar 2.320. Aqui aos 24 minutos é o triplo dessa distância. O triplo disso aqui vai dar 3.480. Aqui aos 32 minutos é o quádruplo dessa distância. Então 1.160 vezes 4, isso vai dar o dobro disso aqui, né? 4.640. 4.640. E finalmente aqui, aos 40 minutos, terá andado 5 vezes essa distância, que dá exatamente os 5.800. Pode raciocinar desse jeito aqui, né? Então a gente colocou aqui um ritmo de 1.160 metros a cada 8 minutos. Então 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. A distância, 1.160 mais 1.160, etc., vai dar 5.800. Então, se você for de patinete e chegar ao destino no horário indicado no relógio 3, esse horário que a gente viu, significa que você terá andado 1.160 a cada 8 minutos. Sim. Então, aqui é verdadeiro. Finalmente, a terceira, se você for de bicicleta e percorrer 1.740 metros a cada 10 minutos, chegará ao destino após o horário indicado no relógio 4. Deixa eu anotar isso aqui. Se ele for nesse ritmo, 1.740 metros a cada 10 minutos. Olha só. A gente pode usar a mesma técnica aqui nesse caso. Se você fizer 1.740 metros a cada 10 minutos, olha só como é que vai ficar.
Aqui às 3 horas, ele vai ter percorrido 0. Começou a percorrer. Aos 10 minutos, ele estaria em que distância? 1.740. E aos 20 minutos, o dobro disso. O dobro de 1.740 vai dar quanto? Isso aqui dá 3.480. 3.480. Então, aqui aos 20 minutos, ele estará nessa marca, nessa distância percorrida, que é 3.480. E aos 30 minutos? Aos 30 minutos vai ser 3 vezes isso. 3 vezes 1.740. Quanto é que dá isso? 1.740 vezes 3. Isso aqui dá 0, 12 vai 1, 21 mais 1, 22, vão 2. E aqui 5. 5.220. 5.220. 5.220. Então, nesse ritmo aqui, nesse horário, ele estará nessa distância aqui percorrida. 5.220. Olha o que ele falou. Se você for de bicicleta e percorrer 1.740 metros a cada 10 minutos, chegará ao destino após o horário indicado no relógio 4. Quando chegar nesse horário aqui, ele não terá chegado ainda ao destino, porque o destino é a uma distância de 5.800 metros. Ele ainda vai estar quase chegando, mas não chegou ainda. Ele ainda vai estar em 5.220. Ele tem que chegar nos 5.800, né? Então, ele vai chegar nos 5.800 um pouquinho depois, aqui, 5.800 metros. Então, ele vai chegar no destino depois desse horário. Então, chegará ao destino após o horário indicado no relógio 4? Sim, vai chegar depois. Então, essa aqui é verdadeira. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Onde é que tem isso? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Olha aqui, resposta correta, letra A de alfa.